Olá a todos, eu sou o João e eu e minha dupla Ellen Vieira iremos falar sobre a dependência física de opioides, seus fatores de risco e o tratamento dessa condição. Dando uma breve introdução sobre o tema, os opioides são uma classe de fármacos formada por substâncias naturais semissintéticas ou sintéticas que possuem desde efeitos analgésicos e depressores do sistema nervoso central até a capacidade de causar a euforia. Segundo dados de 2014 da Organização Mundial de Saúde, cerca de 70 mil pessoas por ano morrem por overdose de opioides. Além disso, em 2016, o abuso de opioides afetava cerca de 27 milhões de pessoas, e apenas 10% das pessoas que sofrem de dependência a opioides recebem o tratamento adequado. A dependência física de opioides é demonstrada pela presença de sintomas de abstinência quando há interrupção ou redução abrupta da dose do opioide utilizado. Os sinais e sintomas dessa abstinência são bem caracterizados e se manifestam em diferentes etapas. A primeira etapa, que é chamada de antecipatória, o paciente tem um intenso comportamento de busca por conta do medo da falta da droga, de forma que ele se apresenta extremamente ansioso e disfórico. Nas etapas seguintes, os sintomas incluem aspectos como rinorreia, midríase e fotofobia, piloereção, lacrimejamento, hiperalgesia, dores nas articulações e nos músculos, diarreia, náuseas e vômitos, insônia, sinais de hiperatividade autonômica como hiperreflexia, taquicardia, taquipneia, hipertensão, sudorese, podendo esses sintomas da fase tardia perdurarem por até 6 meses. Os pacientes com síndrome de dependência de opioides também apresentam o fenômeno da tolerância, definido pela necessidade de aumentos nas quantidades da substância para conseguir atingir o efeito desejado. Falando agora sobre os fatores de risco, acredita-se que a dependência ocorra devido a uma combinação de fatores que incluem a predisposição genética, o perfil psicológico, o contexto sociocultural e a exposição ao fármaco. Os fatores de risco para a dependência entre os pacientes que usam opioides são pacientes jovens, pacientes com dor crônica após algum trauma, múltiplas regiões dolorosas, a utilização de altas doses de opioides, antecedente de uso de drogas ilícitas ou então álcool ou outras substâncias psicotrópicas, histórico de ansiedade, depressão e outras doenças psiquiátricas, história de abuso sexual, dependência de tabaco, história familiar de dependência a substâncias. E outra coisa importante é que a dependência para opioides entre profissionais de saúde é de 5 vezes maior em relação à população geral. Esse fato se deve ao fácil acesso a esses medicamentos e é comum em especialidades como anestesiologia, emergência e psiquiatria. Em relação ao tratamento, temos psicoterapia, grupos de autoajuda como os narcóticos anônimos, tratamento hospitalar, ambulatorial e psicofarmacológico. O tratamento farmacológico geralmente está restrito ao manejo de intoxicação, síndromes de abstinência, agressão ou alterações comportamentais induzidas por drogas. Ambulatorialmente, pode-se tentar reduzir a dose gradualmente. Em caso de falha, deve-se ser encaminhado para tratamento com metadona e buprenorfina. A metadona é um agonista opioide de ação prolongada, que alivia o desejo narcótico, suprime a síndrome de abstinência e bloqueia os efeitos eufóricos da heroína. 1 mg de metadona equivale a 2 mg de heroína, 4 de morfina e 30 de codeína. É utilizada como primeira opção para o manejo de abstinência de opioides no Brasil e primeira escolha para as pacientes grávidas. A buprenorfina é um agonista parcial dos opioides, chega a ser 25 a 50 vezes mais potente que a morfina e pode ser administrada por via sublingual ou parenteral. Possui uma meia-vida longa e tem baixo risco de abuso. O bloqueio dos receptores é dose-dependente e pode ser utilizado em gestantes, adolescentes maiores de 16 anos e para alívio da dor. A intoxicação por opioides tem diversas causas, dentre elas a baixa tolerância e a mistura de opioides com outras drogas que deprimem o sistema nervoso central, como os benzodiazepínicos e o etanol. O manejo inclui suporte ventilatório adequado, correção da hipotensão, manejo de edema pulmonar e, em caso de coma ou depressão respiratória, deve-se utilizar a naloxona no seguinte esquema:
administrar 0,8 mg via endovenosa. Se não houver resposta em 15 minutos, administra-se 1,6 mg. Não havendo resposta, é dado 3,2 mg. E se não houver resposta, deve-se revisar o diagnóstico de intoxicação por opioides. O tratamento farmacológico da síndrome de dependência de opioides pode ser realizado através da abstinência supervisionada, que também é conhecida como desintoxicação, ou manutenção, que é a administração de medicação contínua. A terapia de substituição com metadona na abstinência supervisionada é utilizada quando o paciente apresenta 2 ou mais critérios dos seguintes: midríase, 10 ml de mercúrio de aumento na pressão arterial sistólica, 10 batimentos por minuto de aumento na frequência cardíaca ou outros sintomas como sudorese, calafrios. Nesse caso, administra-se 10 mg de metadona e a cada 4 horas no primeiro dia é checado a persistência desses critérios. Se houver persistência, administra-se mais 10 mg e a dose total, que também é conhecida como dose de estabilização das primeiras 24 horas, não deve ultrapassar 60 mg. No segundo dia, é dado a metade da dose de estabilização. A dose total diária é reduzida em variações de 5 mg ao dia até que se complete a sua retirada. Após a última dose de metadona, é dada 0,3 a 1,2 mg de clonidina para evitar ou aliviar os sintomas noradrenérgicos devido à síndrome de abstinência. A terapia de manutenção é realizada por um período de mais de 180 dias de uso de medicação. As medicações mais utilizadas são a metadona, a buprenorfina e a clonidina. Após a retirada de qualquer opioide, é administrado naltrexona por pelo menos 15 dias. Obrigado pela atenção.